Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, por este enlevo sublime que faz vibrar as fibras mais sensíveis dos nossos sentimentos, que nos eleva o pensamento a Deus Pai amantíssimo, a Jesus Mestre amado e a Maria, Mãe de amor e misericórdia, para que entrelacemos as nossas sintonias no diapasão do Evangelho de Jesus, para buscarmos na fonte segura e perene do seu amor, verdades de vida eterna. Pedimos humildemente, Senhor, que nos fortaleça o ânimo para não esmorecermos no caminho, para que o trabalho de cada dia seja a nossa construção deste dia, e que os nossos sentimentos se pacifiquem com as oportunidades do perdão e da caridade. Abençoa-nos, irmãos, em humanidade, Senhor, e guarda-nos em sua paz hoje e sempre, sentindo a presença honrada e amiga dos tarefeiros de Jesus, responsáveis por este Evangelho. Com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Coletânea de Preces. Nós estamos vendo a prece dominical, ou seja, a prece do Pai Nosso. E essa prece precisa ser compreendida porque ela resume uma síntese do roteiro que Jesus traçou para a humanidade da Terra. Tal é a síntese que ela expressa, né? Nós estamos na terceira frase do Pai Nosso, que é: seja feita a vossa vontade. Cumprir-se em nós a vontade de Deus é uma lei irrevogável. Então, a vontade de Deus é um imperativo para conduzir-nos. Mas, como nós somos dotados de escolhas, de possibilidades outras, nós fazemos escolhas muitas vezes para atender os nossos caprichos ou interesses pessoais, ao invés de entendermos qual é a nossa real necessidade evolutiva. Ora, nós precisamos entender qual a nossa real necessidade evolutiva para compreendermos a força da lei, buscando nos reconciliar com a própria lei divina. A força da lei buscando nos reconduzir ao caminho seguro que nos leva à perfeição. Então o Evangelho diz assim: se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quanto não deve ser maior a da criatura com relação ao seu Criador? Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter sem murmurar aos vossos decretos divinos. Mas nós estivemos pensando que a grande maioria de nós realmente não sabe qual é a vontade de Deus em sua vida. E às vezes a vontade de Deus em nossa vida está nos induzindo, mas nós temos uma relutância porque achamos que os nossos desejos são melhores do que as leis de Deus. Esse é o equívoco da humanidade.
Então, para a gente dizer assim, na prece do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, eu preciso sentir em que aspecto da minha reencarnação eu estou sendo chamada a me reconciliar com a lei de Deus. Qual o aspecto? Qual é o tema que eu trouxe para transformar que está mais dissociado da verdade? Que está mais distante do meu processo evolutivo, do qual, via de regra, eu me esquivo. É isso que eu preciso entender para dizer, Senhor, seja feita a vossa vontade. Ou seja, aquilo que eu preciso passar para o meu bem, para que o amor se construa em mim, para que haja obras nos meus sentimentos, para que eu me reconcilie com a minha consciência, é isto. Então, Senhor, que a vossa vontade se cumpra em mim. Do contrário, falamos palavras. Falamos palavras, mas não estamos mergulhados no entendimento profundo desse chamamento. Ontem, algumas pessoas depois do Evangelho me perguntaram se a nossa vontade, então, não pode acontecer. E aí nós vamos ter que fazer uma distinção entre desejos que atendem aos meus apelos passionais, aos meus interesses pessoais, ao meu querer, são escaladas de um mesmo processo. O querer, ele pode ser um querer para o bem, que atende à minha necessidade, mas ele pode ser um querer para o mal. Eu posso ter uma obstinação para o mal ou uma perseverança no bem. E eu estou desenvolvendo o querer. Para nós chegarmos na vontade, é uma mera divisão didática para o nosso entendimento. Quando a gente diz a palavra vontade, nós já estamos expressando só o bem. A vontade é uma alavanca que movimenta as nossas forças para o bem. O querer não. O querer pode movimentar para o bem ou para o mal. E os nossos desejos são incipientes expectativas, fantasiosas a grande maioria das vezes, que também move as nossas escolhas. Então, uma escalada, eu posso dizer que a vontade, segundo a definição do próprio Leon Denis, é um pensamento dinamizado nas forças do bem, imantado de obras no bem. Então, o espírito que já tem construções no bem, ele tem uma vontade bem direcionada, e dia virá em que a nossa vontade, que é um ditame da nossa consciência, seja a mesma vontade de Deus em nossas vidas. É assim que nós chegaremos na vontade de Deus. Como a nossa vontade é saudável, ela é ditada pela nossa consciência, o que a nossa vontade definir, acontecerá. Mas às vezes a pessoa é obstinada no mal. Ela pede nas suas preces para ser atendida em situações escusas. E aquilo acontece. E aí as pessoas me perguntaram, se ela pediu alguma coisa contrária ao bem e aconteceu, foi a vontade de Deus? Não, porque tudo que não é de natureza divina não vem de Deus, mas vem da nossa busca. E nós temos um limite de liberdade para agir, porém arcar com a consequência dos nossos atos. É assim que é. Então, aquilo que obstinadamente alguém quer pode acontecer, e aquilo não ser um bem. Mas é um estado provisório da nossa ignorância, movido pelas nossas más paixões, e que haveremos de arcar com a consequência. Agora, quando eu digo, Senhor, seja feita a vossa vontade na terra como nos céus, ou seja, no mundo encarnado ou no mundo espiritual, eu estou dizendo que as sábias leis que nos regem
me conduzirão e eu estarei dócil para isto. Então, é muito importante nós entendermos, quando eu digo, seja feita a vossa vontade em minha vida, eu estou dizendo, estou receptiva, estou dócil, me submeto à vontade soberana das leis sábias que me conduzem à perfeição. E que esta circunstância que eu passo hoje é a expressão máxima do bem em minha vida, para que eu possa construir sentimentos que eu não possuo ainda. Aí eu posso dizer, Senhor, seja feita a vossa vontade. Ontem nós dissemos, secretamente a gente diz assim no Pai Nosso, Senhor, seja feita a vossa vontade, dizendo, Senhor, seja feita a minha vontade. Aquilo que eu estou pedindo é que eu quero que seja feito. E às vezes o que estamos pedindo é legítimo e teremos uma resposta, mas muitas vezes não é um bem e teremos uma resposta. Até para os nossos pedidos que não sejam para bem, temos uma resposta. A resposta benévola da lei divina chegando para nós todos os dias. Então, nós precisamos entender, e vamos começar uma lição de Emmanuel só para a gente sensibilizar hoje, a gente vai retomando devagar. Quando a gente diz, segundo Emmanuel, a lição, seja feita a divina vontade, não aflijas o próprio coração pedindo ao céu, a Deus, aquilo que realmente não constitui nossa necessidade essencial. Nem aflijas, não se perturbe o vosso coração em pedir a Deus aquilo que não é a nossa necessidade essencial. Já vamos começar com essa disciplina, isso é a minha necessidade essencial? Então eu não vou me perturbar, me afligir o coração com ansiedades infundadas, pedindo aquilo que eu não necessito, que eu não mereço, que não é o bem para mim e que vai me levar a um estado perturbado. Por isso que é aflitivo. Quando o nosso pedido é limpo, verdadeiro, sincero, de acordo com a nossa necessidade, nós não ficamos aflitos ao pedir. Agora, quando nós afligimos o nosso coração, pedindo ao céu aquilo que realmente não constitui a nossa necessidade essencial, nós ficamos perturbados, não é, amigos? Esse é o estado, perturbados, porque a gente sabe que aquilo que nós estamos desejando, que é meu desejo, não é a minha necessidade. Recorda em tuas orações que a vontade divina endereça-nos cada dia concessões que representam a provisão de recursos imprescindíveis ao nosso enriquecimento real. Olha que interessante, a vontade divina, ela se expressa na providência divina. Chegam-nos recursos, mas quem de nós pode dizer com toda sinceridade de alma, todos os dias eu sinto a providência divina chegar em mim. Todos os dias eu sinto a vontade divina endereçar-me concessões que representam a provisão dos recursos de que eu tanto necessito. Quem de nós pode dizer isso com absoluta fidelidade? Então, para nós dizermos, Senhor, seja feita a vossa vontade, isso que nós estamos estimulando nossos sentimentos precisa acontecer. Então, resumindo, eu preciso identificar o que eu vim para passar e passar com coragem, fé, bom ânimo e esperança. Eu preciso pedir aquilo que é a minha real necessidade evolutiva e não meus caprichos. Eu preciso sentir que a resposta da vossa vontade é a providência divina, me trazendo proventos, provisões morais, recursos imprescindíveis ao meu enriquecimento real, e isso chega para nós todos os dias.
Vamos refletir. Irmãos, que maravilha nós percebermos que estamos todo o tempo todo, sobre o amparo de Deus. E que tudo em nossas vidas representa, com certeza, a vontade de Deus. E quando nós falamos isso, que tudo é a vontade de Deus, por exemplo, se eu sofro um acidente, será que isso é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu me recupere. E o acidente pode ter sido uma imprudência de alguém. E que eu me envolvi naquele acidente porque tenho ajustes a ser feito. Mas a vontade de Deus é que, seja lá o que aconteceu comigo, eu me recupere. E essa recuperação, ela vai além do nosso corpo. Muito além. Porque ela nos alcança naquilo que temos reais necessidades. Às vezes, nós estamos numa forma de viver tão automatizada, estamos vivendo de uma maneira tão veloz que não nos permite sentir a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor, que adoecemos em função de nós mesmos. E a vontade de Deus é que nós possamos, ao diminuir o ritmo por uma doença, refletir no estilo de vida que nós estamos levando, para que possamos tomar novos rumos e nos tornarmos pessoas melhores. Então, é impossível nós estarmos na Terra, é impossível nós estarmos encarnados ou desencarnados ou em qualquer ponto do universo sem que estejamos sobre o imperativo da vontade de Deus, que sempre, sempre é o melhor para nós. Daí nós realmente desenvolvermos em nossos corações um estado íntimo da mais profunda confiança. Porque mesmo um irmão nosso que esteja num estado, nesse momento, da mais impressionante maldade, ele também, sendo filho do nosso Pai, está sobre a guarda dele, que vai educá-lo, corrigi-lo, estimulá-lo a uma nova vida através das grandes reparações. Então, nós temos que perguntar a nós mesmos, como a Célia colocou, se nós estamos sentindo a mão de Deus. E quando a gente diz a mão de Deus, é óbvio que Deus não tem mão, mas é uma linguagem figurada. A presença de Deus nos conduzindo, nos envolvendo em vibrações de profunda paz. E nós precisamos viver todos os dias da nossa vida, todos os dias, com essa imagem do amparo de Deus em nossas vidas, para
familiares, para os nossos amigos, para o planeta Terra e para todo o universo. Porque se nós vivermos assim, a nossa sintonia será outra. E nós vamos interagir muito mais facilmente com os nossos amigos espirituais. Porque essa é a verdade. Então nós separamos um texto intitulado Oraremos. É um comentário de João, capítulo 5, versículo 4. E esta é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos. Essa frase ela é muito importante porque expor as nossas dores, expor o nosso medo, o nosso receio, expor as nossas dificuldades na forma de prece, já é um entendimento sublime do que é a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós queremos expor o nosso sofrimento, a nossa dor, o nosso medo com revolta, com indignação. E o convite desses espíritos que querem nos educar espiritualmente é que expor qualquer coisa que nos aflige deve ser um ato de prece. Então ele, voltando à frase, exporemos em prece ao Senhor nossos obstáculos, pedindo as providências que nos façam necessárias a paz, a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também que Ele nos ilumine o entendimento para que saibamos receber dignamente as decisões que vêm de Deus. Porque muitas vezes, como a Célia colocou, nós vamos pedir, nossas preces serão ouvidas e o atendimento não será exatamente o que nós estamos pedindo, mas Ele nos atenderá na nossa real necessidade, para que não possamos falir diante daquilo que viemos fazer na Terra. Então, a importância de nós alimentarmos essa fé, essa convicção de que é assim, de que todo tempo é assim, e que cada situação que nos aparece, ela é um estímulo. E essa palavra estímulo, a gente sempre tem que esclarecer, porque nós seguimos aqui na nossa casa uma metodologia que é da evangelização de espíritos. E Eurípides nos esclarece que quando nós ainda não somos, quando nós ainda não temos o recurso do bem, da verdade, da reflexão, da razão sublime, bem desenvolvida em nós, para enfrentar com luminosidade as dificuldades, quando nós não temos isso ainda, nós precisamos de estímulos. Estímulos que vêm de fora. Por quê? Não temos ainda uma motivação. E aí ele nos explica que a motivação é uma coisa interna, construída pelas nossas experiências. Não tendo motivação para seguir sempre no caminho do bem, nós precisamos dos estímulos que nos levem a esse caminho. E os estímulos, eles são externos. Então, às vezes, algo de muito grave nos acontece, ou acontece a um dos nossos,
E nós ficamos nos perguntando por que conosco, por que com a nossa família, enquanto que, na verdade, nós deveríamos entrar em prece para que pudéssemos ter o profundo entendimento por que estamos vivenciando aquilo. Quais são os valores que precisamos desenvolver que ainda não temos? Há pessoas, irmãos, que diante de uma doença gravíssima, a pessoa encara aquilo de uma maneira com absoluta tranquilidade, com extrema confiança em Deus. Enquanto que há outros que se desesperam de tal maneira que aceleram de uma forma inimaginável a enfermidade que está se estabelecendo. Então, o que faz com que uma pessoa encare um problema grave, muito grave, extremamente grave, com calma, com serenidade? O que essa pessoa tem que o outro não tem? Experiência. Ela já passou por aquilo milhões de vezes e aprendeu sobre estas situações. Então, quando isso chega de novo, a pessoa sabe, não, mas tudo passa. Isso também vai passar. Se eu não tenho recurso, o recurso chegará. O pensamento do espírito é otimista, porque já tendo passado por inúmeras dificuldades semelhantes àquelas e ter encarado o problema de uma maneira suave, confiante, nos desígnios de Deus, o espírito fica apto a enfrentar dificuldades com serenidade. Enquanto que muitos de nós também passamos por situações muito graves, gravíssimas, e toda vez que isso acontece, a gente blasfema, a gente abandona, a gente piora. E aí nós criamos um padrão dentro de nós para encarar problemas e desafios que são às vezes superlativos da pior forma. Então, quando eles chegam, a gente age com aquele padrão que não era o adequado. E não nos entregamos de verdade à vontade de Deus. Então, nós temos que nos perguntar: quem somos nós? Os espíritos, como nós somos diante das imensas dificuldades? Como nós somos? Se nós perguntarmos para alguém que convive conosco, quando há um desafio, como você fica? Eu fico nervosa, eu fico desequilibrada, eu fico amuada, eu fico triste, eu peço para morrer. Eu olho para a situação e falo, não, se é para mim, é para mim mesmo. Então, deixa eu ter uma imersão nisso para aproveitar. Ou eu sento e oro, ou busco um amigo. O que nós fazemos para sentir a vontade de Deus? Porque isso é muito importante para nós. E aí ele continua. Para a gente poder encerrar, nós vamos comentar essa frase que não termina o texto, mas que é importante para a nossa educação espiritual. Não nos esquecemos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos
unicamente o espaço de 60 segundos de 1 minuto, enquanto que o Senhor, que nos acompanhou as inúmeras experiências passadas, existências que conservas agora na terra temporariamente esquecida, nos conhece a montante das necessidades de hoje e de amanhã. Então, Deus, nosso Pai, Ele sabe, olha essa frase, quanto ela é importante. Ele sabe o que nós necessitamos hoje e o que vamos necessitar amanhã. Será que Deus sabe até quando eu vou viver nessa existência? Será que Ele sabe? Sabe. Porque sabe tudo. Então Ele sabe do que eu estou necessitando agora, e se eu vou viver mais 10 anos, Ele sabe do que eu vou necessitar daqui 10 anos. Então Ele não sabe só para agora. Ele sabe tudo. E a gente entender isso e sentir faz com que nós desenvolvamos uma confiança plena nos desígnios do Pai para nós. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, quanta alegria sentimos nesta hora, pela presença generosa de vocês em nossas vidas, a nos sustentarem, apontando caminhos luminosos para que possamos nos fazer espíritos melhores. Que possamos aprender, Senhor, a orar, a confiar plenamente na Sua misericórdia, no Seu amparo, na Sua generosidade para conosco, para com todos da humanidade. Mil vezes obrigado, Jesus, pela Sua presença em nossas vidas. Que nesta hora possamos encontrar o Seu olhar, doce e misericordioso, nos envolvendo com vibrações amorosas, calmas. Que possamos, Jesus, nos entregar com alegria e bom ânimo aos desafios que a vida nos oferta, para que possamos estruturar em nós a fé, a confiança irrestrita em Deus, nosso Pai. Oferece-nos nesta hora o passe espiritual, para que possamos nos alimentar do Seu amor. Rogamos pelos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam receber do Seu amor nesta hora. E que nós possamos no dia de hoje realizar as nossas tarefas com alegria e bom ânimo, amparando todos aqueles que nos cercam, ofertando para aqueles que nos rodeiam os nossos melhores sentimentos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.